Olá, está no ar mais um programa TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Estamos ao vivo pelo canal 12 da NET, pela fanpage do Simpro DF e também pela fanpage da TV Comunitária. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, peço que curta, compartilhem e comentem. Essa interação é muito importante para nós que produzimos esse programa. E o assunto dessa semana é novamente sobre a reforma da Previdência. Vamos também fazer um balanção do dia 15 de maio, convocar a categoria para greve geral no dia 14 de junho. Essa greve promete ter a adesão de todos os trabalhadores e parar o Brasil. Também vamos falar de um projeto empreendedor, que é a cabine da reforma da Previdência. Esse projeto foi feito pelo Simpro. Para falar sobre esses diversos assuntos e convocar a categoria para greve geral, estou recebendo Cláudio Antunes, que é coordenador da Secretaria de Imprensa do Simpro DF. Cláudio, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Comunitária. Obrigado, Camila. Estamos aqui para sempre, né? Com vocês aqui. Então, Cláudio, vamos começar primeiro fazendo um balanção do dia 15 de maio. Foi surpreendente a adesão, todos os alunos, professores, todo mundo presente. Aqui na esplanada do Ministério foram mais de 50 mil pessoas, ou cerca de 50 mil pessoas. Foi o esperado? Qual é a sua avaliação sobre este ato? O ato ele não foi surpresa para nós, que seria um ato muito grande em função da organização nacional que foi feita para convocar professores e estudantes. Ele nasce, na verdade, a partir de uma discussão da CNTE, que é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne, então, sindicatos de professores das capitais, dos estados e dos principais municípios. E o governo acabou incendiando mais ainda esse ato quando ele anuncia os cortes de verbas no ensino superior e na educação básica, e com isso fez com que o ato crescesse. A princípio nós faríamos com os professores da educação básica, e aí com o anúncio de cortes de verba das universidades, estudantes e professores universitários também agendaram e pediram, na verdade, para estar participando ali junto, e isso é muito bom. É incrível. E aqui em Brasília nós tivemos então os professores da rede pública, professores da rede privada. Estou vendo agora ali de uma escola, o pessoal estava falando do Marista, em Taguatinga, teve Sigma também, paralisou parcialmente suas atividades. Então, e aí, juntando todo mundo, deu aquela massa de gente lá no dia 15. Certo. Tem um VT, o Simpro montou uma cabine na esplanada para mostrar sobre a maldita reforma da Previdência, os malefícios dela. Então eu quero rodar o VT, depois a gente volta explicando mais sobre esse projeto. Cláudia, essa cabine está sendo montada agora na Escola de Música, ficou alguns dias na esplanada. E se você quiser levar essa cabine na sua escola, é só entrar em contato com o sindicato, ligue lá na imprensa, que é o 3343-4236. Então, Cláudia, como é que surgiu essa ideia de montar essa cabine? Por sermos professores, então a ideia era de criar um material lúdico para facilitar o entendimento. A cabine ela é muito simples, mas ela cria um mistério, né? O brasileiro é muito curioso, então a gente pensou em fazê-la de uma forma que a curiosidade levasse as pessoas para entrar e descobrir que no fim dessa discussão da PEC 6, a PEC da reforma do Bolsonaro, é a própria pessoa, o próprio cidadão brasileiro que não vai se aposentar. Então a pessoa, ela abre a cortina, ela entra, antes, lógico, ela lê, né, entra aqui, descubra quem não vai se aposentar, se a reforma da Previdência for aprovada. Dentro da cabine, nas paredes, nós colocamos
nós adesivamos com 2 campanhas nossas. A primeira original, que é Maria Morreu, Maria morreu sem se aposentar, é isso que o governo quer de você. Esse ano, quando o governo lançou a PEC 6, nós demos continuidade à campanha com Michele, irmã de Maria, e também morreu sem se aposentar. Então a gente adesivou dentro as paredes da cabine com essas 2 campanhas, e aí ao fundo tem uma porta falando assim, né, abra e descubra quem não vai se aposentar se a reforma do Bolsonaro for aprovada. E quando a pessoa abre, tem um espelho lá, adesivado com você, a gente viu aqui no vídeo, né, com você, que é para a pessoa entender que a reforma é para ela, né, para todo ela é a maior brasileiro. Prejudicada. Ela é a maior prejudicada. E aí a gente leva inicialmente para a esplanada, para quem estava participando do ato, poder ver esse material lúdico que foi criado para estar visitando os lugares, os espaços. Como você lembrou, hoje ela foi montada na Escola de Música de Brasília, vai ficar lá alguns dias, e outras escolas podem estar também solicitando essa montagem. Isso para pegar os pais na entrada de turno ou num dia de reunião de pais, ou o pessoal do ensino médio para poder explicar ao estudante que, no fim, é ele que também vai ser prejudicado com a reforma, porque a reforma ela também gera desemprego, sobretudo desemprego jovem, e com desemprego você não contribui para a Previdência. Portanto, você também vai ter dificuldade, podendo até não se aposentar na sua vida em função desta reforma previdenciária, né? Que é exatamente o que o governo quer, né? Tanto que a reforma vai beneficiar principalmente os bancos, porque vai todo mundo passar para essa iniciativa privada. O governo quer criar um novo, não um novo mercado, mas um novo cliente para esse mercado. Culturalmente falando, no Brasil, as pessoas não contribuem para planos de previdência privado. Sim. Poucas pessoas, quando você olha para a população que trabalha, que está no mercado de trabalho como um todo. É uma minoria que faz esse tipo de plano de previdência complementar privado. E o que o governo está fazendo é empurrando a população para esse tipo de plano como uma forma de complementar a renda na aposentadoria. E mesmo para quem trabalha no setor público, que é o nosso caso, a gente tem na PEC instrumentos que, após a aprovação, se o governo quiser individualizar as contas através de lei complementar, ou seja, sem precisar de uma votação mais qualificada, ele pode modificar criando modelos de previdência, como nós tivemos no Chile, Argentina e alguns países, e isso não deu certo. A população do Chile, inclusive, é uma população que hoje chega na velhice, na pobreza, por conta da reforma que, inclusive, Paulo Guedes, que é atual ministro da Economia, fez lá. Então, assim, isso eles não contam. E no Chile é onde tem o maior caso de suicídios entre idosos, porque eles não querem, para aquela situação de miséria, perder aquela renda que eles tinham, aquele poder econômico, e preferem se matar. Teve várias consequências isso passado já, que quando a gente fala do Chile, as pessoas pensam assim, acabou de fazer lá, nem sabe. Não, isso foi feito no início da década de 80. Então, nós estamos falando de idosos que hoje entraram nesse regime, né? São os primeiros, já eu diria que uns 5 anos para cá. Alguns tentaram continuar trabalhando para não ter o benefício. Assim, se você aposenta e tem um benefício abaixo do salário mínimo, que em real seria em torno de 600 e poucos reais, que é a média das aposentadorias do Chile hoje, e metade do valor que seria o salário mínimo chileno. O que eles fizeram? Continuar trabalhando porque o salário do trabalho era maior do que ele aposentado. Mas chega num ponto que a pessoa não dá conta, ela vai aposentar. Humanamente impossível. E aí é onde entra a história do suicídio. Hoje, realmente, nós temos no Chile o maior número de suicídio entre os idosos, porque eles não têm condições de manter-se vivos. E aí, assim, é dramático a gente falar isso, mas é a verdade. São discriminados, às vezes, na própria família, porque passaram a ser um peso, né?
Aqueles que vivem só não têm condições de pagar aluguel, comprar comida, remédios. E hoje, infelizmente, eles literalmente se atiram nos trilhos do metrô do Chile. Então, assim, é uma coisa muito triste que nós não queremos para nós aqui brasileiros, né? Infelizmente, o Brasil, ele ao invés de copiar as coisas boas, está investindo naquilo que não é legal, né? Como esse modelo lá. E a reforma da Previdência, ela atinge principalmente as mulheres e as professoras. As professoras chegam a trabalhar até 15 anos a mais. Você já falou de alguns outros malefícios, mas teria mais alguns que você queira apontar aqui no programa? Essa reforma é um poço de maldades contra a população brasileira. Dá para falar aqui a tarde toda sobre isso. Mas ela é bastante cruel para 3 grandes grupos sociais no Brasil. Os idosos mais carentes, que são beneficiados na Previdência Social com o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É bom lembrar que a gente muitas vezes fala da aposentadoria, mas Previdência é um leque de proteção social. O BPC é uma dessas proteções criadas para que a gente não tenha no Brasil justamente idosos se suicidando, inclusive aumentando casos de atendimento hospitalar, porque se você não come bem, se você não tem acesso aos remédios para doenças simples, isso acaba se agravando e você acaba gerando mais despesas no sistema de saúde brasileiro. Então o BPC ele foi criado não para dar conforto apenas, mas porque ele cumpre um papel estratégico na organização do nosso sistema de saúde também. Essa PEC ela atinge o outro grupo social, a nossa população rural, trabalhadores do campo, que hoje corresponde a 20% da nossa população, né? Se a gente pegar o início da década de 20, mais ou menos, no século 20, nós temos ali uma população rural muito maior do que nós temos hoje. Mas 20% de uma população de 200 milhões são muitos brasileiros. E a reforma ela tenta dificultar o acesso dessa população que trabalha lá no sol, com a enxada na mão, na hora da velhice. E por fim, o outro grupo social são os professores, sobretudo as professoras, que é isso que você falou, chega a impor um trabalho de mais 15 anos para as professoras mais novas que entraram a partir de 2004, que entrou até 2003, a reforma impõe para que se tenha um benefício que é a paridade, quase 10 anos. 40%, então, uns 40% a mais que vai ter que trabalhar, né, a mulher do que antigamente, se for comparada com a antiga reforma. Porque hoje o modelo são 25 de contribuição com 50 de idade, que também tem uma coisa de dizer que o professor não tem que cumprir idade. No setor público tem, isso foi criado com a reforma da Previdência do Fernando Henrique em 98, o fator previdenciário que vincula a idade também como um condicionante para se ter acesso no setor público, além do tempo de contribuição, à aposentadoria. Então, assim, esses 3 grandes grupos sociais é o objetivo maior da reforma. Não existe a reforma sem alcançar essa dimensão. Eu diria até, sendo um pouco esdrúxulo, claro, mas que essa reforma ela nem precisa acontecer se você for excluir um desses 3 grupos sociais dela, porque o objetivo maior é justamente alcançar esses 3. E hoje, nos telejornais, falaram muito da questão do BPC, falaram muito da questão da população rural, nem falo de professores, né? Mas a verdade é essa. Às vezes a gente até pega o professor, será que não dá para fazer essa reforma tirando os professores? Não, porque assim senão ela nem existiria. Então a maldade, ela não caiu do céu, não, ela vem mesmo lá das profundezas do inferno, com todo o requinte para pegar uma parcela significativa do nosso povo, da nossa classe trabalhadora. E os professores, se a reforma passar, não vão escapar. Por isso, a nossa luta é para inviabilizar que ela e que o governo forme maioria no Congresso e não tenha, portanto, as condições de aprovar essa reforma, né? Parece, quando a gente fala assim, até um tanto desanimador, mas não é assim também.
porque nós vencemos a reforma da Previdência proposta pelo Michel Temer, que era a PEC 287, depois virou a 287A. Categoria muita luta, muito gás de conseguiu. pimenta, muita truculência ali na Mas esplanada. aí veio uma pior, né? Isso, essa daqui consegue até ser pior do que a reforma do Temer para beneficiar o mercado, os banqueiros, os sonegadores. Né? Preciso ficar claro que não existe déficit previdenciário. O que existe são sonegadores e anistia a sonegadores. Inclusive, Foi a cara. dada recentemente. Eu não gosto de usar, assim, principalmente quando a gente dá entrevista, assim, alguns termos, mas assim, é muita cara de pau de alguns sonegadores. São, inclusive, garotos propaganda do governo hoje para aprovação da reforma da Previdência. Donos de lojas grandes, magazines aí, hoje fazem propaganda, apresentadores de televisão que ganham milhões de reais e que não vão e nem precisam se aposentar pelo sistema previdenciário brasileiro, hoje são garoto propaganda do governo, porque é uma forma do governo retribuir, que aí depois o governo retribui, né, botando propaganda na emissora ou anistiando os sonegadores. Então, assim, a luta não é fácil. Não é fácil. Os professores, os trabalhadores podem se preparar que no dia 14 de junho, que é uma greve geral nacional, dessa vez nós vamos ter um enfrentamento com certeza muito maior nas ruas. Eu estava mais cedo numa aula da Maria Lúcia Fatorelli, uma professora, e ela fala justamente que não existe crise, que essa crise foi toda inventada justamente para mudar a reforma da Previdência e para vir com essas medidas antipopulistas, cortar orçamento na educação, privatizar bancos, exatamente para vender todo o Brasil. A Maria Lúcia Fatorelli tem sido, inclusive, referência nas análises que a gente faz nessa discussão da reforma da Previdência, lá desde do Michel Temer, e ela está absolutamente correta. Na verdade, eles criaram uma metodologia que é de você criar uma crise que não existe para justificar retirar direitos dos trabalhadores. Nesse caso, porque se você pensar aprovada essa reforma da forma como ela está, ou até mesmo da forma que alguns parlamentares têm dito, se mexer em tal ponto já fica melhor, não fica não. Se a reforma for aprovada ou da forma que está, ou com as mexidas que se cogita fazer no Congresso, a população que hoje tem acesso à aposentadoria não terá. E não tendo, nós teremos algo análogo ao que ocorre no Chile. Por isso que as campanhas do Simpro, a Maria morreu, a Michele também morreu, que é irmã da Maria, porque não conseguiu se aposentar, gira em torno de você criar um mecanismo que não permita o acesso, ou se você ainda assim teimar, não morrer antes, e tiver acesso à aposentadoria, ter em condições de redução salarial. E aí é por isso que a gente fala, morreu sem se aposentar. Porque o objetivo do governo é fazer com que você morra sem ter acesso ao sistema previdenciário. Exatamente. Agora eu vou vir aqui para o momento do site Simpro, que é ficar por dentro das principais notícias do Sindicato dos Professores. Tem a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que vai até o dia 31 de maio. Também tem o Simpro informa que não haverá expediente entre os dias 29 e 31 de maio, por causa das eleições da diretoria colegiada do sindicato para o triênio de 2019 a 2022. Você também gostaria de falar da importância de se fazer votar, de estar presente no dia 30 e 31 de maio? Na verdade, as eleições vão ocorrer de 29 e 30. 31 29, é porque termina de madrugada, então os funcionários já estão exaustos ali. Mas nós vamos atender dia 29 e 30, apesar de não ter expediente, todos os casos que discutem o processo de FGTS. Então, quem vai só para ser atendido, nós estamos com uma equipe destinada no dia 29 e 30 para isso. E as eleições do Simpro, elas ocorrem dia 29 e 30, a gente pede para que a categoria participe do processo da sua entidade, porque é um dos maiores sindicatos do nosso país e da região centro-oeste. A cada 3 anos a gente tem o processo eleitoral
e aí dia 29 e 30 a urna vai passar nas escolas, alguns lugares nós temos urnas fixas, inclusive na sede, subsede do Simpro, da mesma forma que vai se atender o FGTS, nós teremos urnas fixas que as pessoas poderão ir votar. O Simpro também atualiza informações sobre pecúnia. A diretoria do sindicato reuniu-se com aposentados e aposentadas que têm pecúnias a receber do governo do Distrito Federal. No encontro foram atualizadas as informações e apontados rumos das próximas ações para o pagamento do benefício. O Simpro premia vencedores do 10º concurso de redação e desenho. E agora um assunto chato, que é a servidora da Secretaria de Educação, que foi assassinada na segunda-feira. Mais uma vítima de feminicídio. Seu ex-marido era policial militar. Civil, acho. Civil, né? Civil. Felizmente, esse ano tem dados que falam entre 10 a 13 feminicídios no Distrito Federal. Algumas mídias reforçam o número 10 com essa nova servidora. Outros falam em 13. Isso, a gente até não chegou a uma conclusão porque a própria mídia se desentendeu nisso. O fato é que nós estamos tendo ainda inúmeros casos de feminicídio no nosso país, o que aumenta mais ainda a responsabilidade dos professores também em discutir uma sociedade mais pacífica, né? Por isso que o concurso do Simpro é de combate ao feminicídio. Sim, e eu queria que você comentasse de novo, e agora enfraqueceu mais o movimento ou deixou o movimento mais forte contra a reforma da Previdência e contra os cortes, depois dessas 200 mil pessoas na rua e nessas 20 capitais, todos os estudantes, professores, população em geral, trabalhadores reunidos no último dia 15. Não, na verdade houve um reforço, né? Nós tivemos um movimento que vai alavancar, então, as próximas ações de rua que o povo brasileiro fará para expressar sua rejeição contra a reforma da Previdência. Então, espera-se, inclusive, que o dia 14 de junho seja um movimento muito maior, em função da gente ter, no dia 14 de junho, diferente do dia 15 de maio, todas as categorias convocadas, então, para essa greve geral contra a reforma da Previdência e contra o conjunto de retrocessos que a gente tem visto emanar ali do Palácio do Planalto. Sim, agora estou recebendo aqui uma pergunta que foi sobre a notícia da pecúnia. Quantos professores esperam pagamento da pecúnia? E se já tem alguma perspectiva de data para pagamento? A pecúnia ela já foi paga até o dia 25, que para quem se aposentou, até o dia 25 de julho de 2016. Nesta semana, dia 23, nós teremos reunião com o governador, foi uma das coisas que a gente conversou com a reunião que nós tivemos no sindicato, com os aposentados, que haveria essa agenda com o governador no dia 23 de maio e lá esperamos receber então a data de pagamento das pecúnias de 2016, que o próprio governador havia anunciado e anunciaria após esse pagamento como que faria a quitação dos outros atrasados, que são os anos de 2017 e 2018, e já podemos falar em atraso de pagamento de pecúnia do ano de 2019, porque temos já aposentados esse ano, e após 60 dias é o que a lei diz que é para fazer os pagamentos. Então, todos os aposentados que nos acompanham devem aguardar esta reunião com o governador, que vai acontecer dia 23, até o final da noite a gente coloca uma nota atualizando ainda mais como que ficou essa discussão nessa reunião que teremos com o governador ibanês. Certo. E já tem o valor total que o GDF deve para a categoria? A categoria, o GDF tem uma dívida com a categoria nas questões de pecúnia da ordem de mais de 450 milhões de reais. Porque aí nós estamos falando de mais de 2 mil professores que hoje estão na fila para receber esses pagamentos que se acumularam em função do governo anterior não ter feito os pagamentos. O governo atual, já até inclusive pressionado pelo Simpro no processo de transição e logo ainda em janeiro,
firmou um compromisso de uma verba mensal de fazer esses pagamentos. Só que nós estamos falando de uma fila que é de todos os servidores do GDF. Então, em torno de 11 milhões de reais são aplicados mensalmente para fazer esses pagamentos. Teve isso já na reta final do governo Hollenberg e agora no governo libanês, para ser justo, em janeiro, fevereiro, março e abril, no último dia de cada mês, foi feito pagamento. Teve até, me corrigindo, um desses meses que extrapolou para a semana seguinte do outro mês, mas foi feito correspondendo a esses 11 milhões de cada final de mês. E agora, para maio, não é diferente, tem essa previsão no final do mês de fazer um pagamento para dar continuidade a esses atendimentos, mas dia 23 de maio a gente tem uma rodada de negociação importante para que a gente possa falar e convencer o governador que é preciso quitar esse débito com os professores. São anos de trabalho que não podem agora, no final, depois de você já aposentado, sair com o governo dando calote em dinheiro que é do professor. E lembrando que assim, são pecúnias que poderiam até o governo não ter que pagar, se tivesse permitido que os professores, quando estavam na ativa, usufruíssem o benefício da licença-prêmio, ou seja, não o professor foi penalizado em atividade porque não usufruiu e agora na aposentadoria está sendo penalizado com os atrasos de pagamento. Certo. E você tá com um cartazinho na mão que o Simpro fez? Gostaria de estar mostrando para o pessoal? Isso, que tá nos esse aqui é um material que nós criamos, análogo à discussão da cabine, que a gente vai montar em vários pontos da cidade. Hoje está na escola de música, mas ele vai retornar para a rodoviária do plano piloto, sabe Taguatinga. Quantas pessoas já participaram, mais ou menos? Não dá para saber, porque um fluxo é muito grande assim, de pessoas na rodoviária. Então, assim, as pessoas às vezes passam direto com aquela pressa típica do povo brasileiro, mas pega. E aí alguns param, entram, né, saem, às vezes formam até fila para poder ver o que tem lá dentro. É a curiosidade do povo brasileiro, né? E aí, para poder levar também um pedacinho dessa ideia para as escolas e alguns locais públicos, nós estamos entregando, inclusive, em alguns sindicatos para que seja espalhado pela cidade, nós fizemos esse cartaz, que a gente chama de cartaz espelho, que vem, que ele fala assim, né? Abre e descubra quem não vai se aposentar com a reforma da Previdência. Aí a pessoa, a ideia ele está pregado lá na parede, aí a pessoa abre e dentro tem uma espécie de espelho. Ele realmente, assim, na TV eu acho que não vai ser possível que aí vai ver, mostrar né? as câmeras. Mas ele dá para a pessoa ver a imagem dela mesma refletida. E dentro dele a gente ainda tem algumas informações do tipo como que a pessoa pode fazer para se mobilizar, né? Assim, para mobilizar inclusive outras pessoas e principalmente os parlamentares que vão votar. Então a gente tem aqui os números, os telefones, dos deputados para você mandar zap, cobrar. Para que eles votem o Distrito Federal tem 8 Previdência. deputados federais, 5 estão foram renovados, ou seja, são 5 novos parlamentares. E nós estamos na cola desses parlamentares, visitando gabinetes, cobrando um posicionamento contra a reforma da Previdência na sua totalidade, porque a gente entende que mesmo essas ideias de mexer num ou no outro ponto não resolve, sobretudo, a condição do professor na reforma, né? Então é um cartaz mais lúdico, assim, Bacana. que a gente está levando para os pais na escola. Ele é colado lá de fora do mural da sala dos professores, para que a comunidade tenha acesso. Sim. E o cartaz também chama aqui em cima, que eu estou vendo, para o dia 14 de junho, a greve geral, onde todos os trabalhadores vão participar, todas as centrais sindicais estão convocando os trabalhadores do Brasil inteiro e a promessa é que o Brasil vai parar. Isso, a expectativa é de que o dia 14 de junho paralise o Brasil. Nós teremos assim atos, manifestações em todos os municípios brasileiros. Porque aí nós não estamos mais falando de uma categoria específica, só os professores. Nós fizemos a nossa no dia 15, juntamente com os estudantes, os professores universitários. Agora é o Brasil. Ou o Brasil para, ou o governo consegue formar a maioria para aprovar essa reforma. Portanto, você, trabalhador e trabalhadora,
tem que participar do dia 14 de junho, paralisando suas atividades, mas, sobretudo, também nas ruas, manifestar sua posição contrária à reforma da Previdência, que só beneficia, tem interesse os ricos, porque não precisam se aposentar. Né? Nós estamos falando de você que trabalha, sonha com a que aposentadoria. sonha um dia poder ter sua aposentadoria. Esse dia é o dia que você tem que parar e ir para a rua. Certo, nosso tempo está curto, já estão aqui pedindo para a gente encerrar. Agradeço a sua participação. Reforço novamente o convite para toda a população e toda a categoria dos professores e principalmente quem está assistindo a TV comunitária e na greve geral do dia 14 de junho. E também a TV comunitária, assim como na outra greve do dia 15, estava cobrindo, passando os melhores momentos. É uma TV de luta, ela é contra a reforma da Previdência, está sempre ao lado do trabalhador. Então, mais uma vez, quero agradecer de novo a sua participação. Quero saber se você quer deixar mais algum recado. Eu acho que agora a gente preparar, mobilizar os trabalhadores na família, em casa e no trabalho, né, os nossos colegas de trabalho, para o dia 14 de junho ser maior ainda do que foi o dia 15 de maio. E com essas duas grandes manifestações, a gente consiga derrotar a reforma da Previdência, também acabar que seja revogado esses cortes na educação e vários outros malefícios que estão vindo contra os trabalhadores e os brasileiros em geral. Então é isso, pessoal. Agradeço a audiência, continuem na tela da TV comunitária e até a próxima edição.